Olá, então vamos para as nossas atividades de hoje, terça-feira, 28 de setembro de 2021, né? Então, o versículo, nós estamos aí estudando, né, lendo o Salmo 103. Essa semana nós estamos no versículo 4. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Salmo 103, o versículo 4. Então, agora eu vou compartilhar com vocês aqui as nossas atividades de língua portuguesa, tá? Então, façam um cabeçalho. Hoje nós vamos fazer a atividade aqui, ó, de número 20. Nós vamos estudar, estar lendo aqui um texto, né, um pouquinho maior, porque ele é do gênero entrevista. Que tipo de texto é esse, né? Para que serve? Qual é a função? A entrevista é um tipo de texto que tem a função de informar sobre um acontecimento ou levar ao público ideias e opiniões da pessoa entrevistada. Então, aqui nós temos uma entrevista que foi feita, né, realizada por um jornal. O nome desse jornal é Correio 24 Horas. Então, né, um repórter, um jornalista que trabalha aí para esse jornal, ele entrevistou essa pessoa que nós vamos estar vendo agora e foi registrado essa entrevista. Então, aqui está o nome, né, do jornal, Correio. Aqui tem alguns dados, porque é de um site, né, do jornal, site da internet. Aí veio assim, baiano que desenvolve vacina, passou infância vendendo frutas e geladinho. Deixa eu ver se eu pego aqui o foquinho para ficar melhor, né? Vê esse homem com cara de professor e cientista? Pois bem, ele de fato é professor e cientista dos bons. Agora consegue imaginá-lo na infância? É difícil conceber, mas aos 8 anos, Gustavo Cabral trabalhava em uma feira. Vendia manga, coco e geladinho na cidade de Tucano, no nordeste da Bahia, onde nasceu. De olho nas pessoas que conseguiram crescer na vida, Gustavo chegou à conclusão que a maioria delas havia se dedicado aos estudos. Aí, então, teve aqui, né, essa introdução aqui, para a gente saber do que se trata, quem vai ser a pessoa entrevistada, conhecer um pouco sobre a pessoa, né? Aí veio o Correio, né, que lógico que tinha uma pessoa aí trabalhando para esse jornal, ele perguntou, como era a sua vida em Tucano e o que você se lembra do trabalho na feira desde os 8 anos de idade? Aí o Gustavo Cabral respondeu, sempre fomos muito humildes. Meu pai era agente de saúde e minha mãe ajudante geral em uma escola. Eu passava boa parte do dia na feira para ajudar a família. Vendia manga e coco. Depois ficava até mais tarde vendendo geladinho. Aos 15 anos, eu fui trabalhar em um açougue em Euclides da Cunha. Cheguei a ter 2 bancas de carne, uma em Euclides e outra em Monte Santo. Eu estudava em escola pública, mas não conseguia estudar direito por causa do trabalho. Vendi 2 bancas e me matriculei a uma escola particular com um ensino melhor. O que fez um adolescente que trabalhava desde criança ter a iniciativa de investir tudo nos estudos? Inicialmente, eu só queria ter uma vida melhor. Para ser bem sincero, eu pensava em mim. Daí eu imaginei, vou parar com isso daqui, porque eu quero ter uma vida melhor. Eu não quero viver só para trabalhar e me preocupar se vou conseguir comprar minha comida. Foi aí que eu vi que a maioria das pessoas que estudavam tinha uma condição de vida boa. Em que pé está a pesquisa e por que demora tanto para ter uma vacina?
Estamos na fase experimental, as coisas estão caminhando bem. Você imagina como é que a gente vai aplicar alguma coisa no ser humano sem ter passado por todos os testes? É muito arriscado por duas questões, efeito colateral e simplesmente o fato de não funcionar. Imagina você expor a população a um sentimento de esperança, vacinar todo mundo e simplesmente não funcionar. Se tem uma coisa que a ciência nos ensina é ser humildes. Ciência segue rigores. Mas temos uma vacina produzida pelo Brasil, mas teremos, né? Para essa pandemia, é muito difícil termos uma vacina, seja lá onde ela for produzida. A nossa melhor vacina hoje é o isolamento, a participação de todos, a informação, a solidariedade, o apreço à vida humana. A ideia é que nos próximos 2 anos a vacina esteja pronta para ser usada na população. Outros países também estão desenvolvendo fórmulas, mas é importante que o Brasil tenha seus próprios produtos. Então, o senhor é a favor do isolamento social? Sem dúvida, uma doença que em 3 meses atinge mais de 1 milhão de pessoas e mata mais de 60 mil é algo muito grave. O isolamento é a única forma de se proteger. O vírus te surpreendeu? Lá no início você esperava que ele se espalhasse dessa forma? Foi uma surpresa muito ruim. A princípio, achei que seria controlado. Com o conhecimento tecnológico que a gente tem hoje em dia, não dava para esperar que se tornasse uma pandemia. Mas o vírus tem uma particularidade, transmite muito facilmente. Como se desenvolve uma vacina? A primeira coisa é formar um corpo de intelectuais capacitados, depois a gente vai para o laboratório e trabalha com a célula. Só depois de muitos testes a gente vai utilizar, por exemplo, de modelos animais. E mesmo que dê certo em animais, não é garantia de nada. Nesse caminho, você pode ter que reformular sua teoria inicial diversas vezes, até que você tenha uma vacina capaz de proteger contra o vírus. Mas ainda não é o fim. A partir daí, você vai fazer experimentos para saber se a vacina é tóxica para o ser humano. Não basta proteger contra o vírus, não pode ser tóxica ou causar ainda mais problemas. Você disse que a ciência nos ensina a ser humildes. O que esse vírus já nos ensinou e pode nos ensinar? Olha, a ciência vinha sendo muito desrespeitada. Espero que esse momento sirva de lição. A ciência precisa de suporte. Se nossos governantes não respeitam o cientista, quem sofre é a sociedade. Se a gente quer uma sociedade estável e segura, a gente precisa dessas pessoas. Se a gente quer ter uma saúde boa para todos, a gente precisa da ciência. Produzimos conhecimento. Conhecimento é muito caro. Vamos continuar importando esse conhecimento ou vamos desenvolver aqui? Vai ser tudo com a tecnologia dos outros? O senhor também acredita em uma transformação das pessoas após a pandemia? Uma coisa está atrelada à outra. Respeitar a ciência é, antes de tudo, respeitar o ser humano. Nós vamos ter muitas perdas, vamos passar por essa fase e espero que a gente melhore muito enquanto pessoas. Ciência é vida real, é sociedade. Acredito que uma nova sociedade vem por aí e essa fase de transição vai ser difícil, mas acho que vai valer a pena. A sociedade é ciência, tem muito a ganhar com o mundo em que todos são respeitados, né? Isso mesmo, é porque aqui, como a tia vai respondendo na tarefa, vai desconfigurando, aí faltou um pedacinho, mas na sua aí tá arrumadinho. Aqui tem a referência, o site, né, da onde foi tirado, né, essa entrevista, né, que foi o Jornal Correio, 24 horas, ou tem o site aqui, né, www.correio24horas.com.br, né? Então, nós temos aí uma entrevista que é feita com um brasileiro, que é um professor e cientista, que tem aí, né, que ajudou aí nas descobertas para fabricar a vacina. Então, assim, essa entrevista com ele, ó, foi realizada lá no comecinho da pandemia, ó, 19/4/2020.
que estava começando, tinha o quê? 1 mês, mais ou menos, nem 1 mês. Então, por isso que ele fala que tinha insegurança, achava que não ia conseguir tão rapidamente a vacina, porque estava muito no início. Depois, como a coisa foi assim, apertando, muitas pessoas morrendo, tendo muito problema, então tiveram que acelerar aí o processo e acabaram conseguindo, né? Muitos avanços aí, muitas conquistas, tá? Por isso que às vezes a gente dá ideia assim, né? Porque foi bem no início e estava tudo muito imprevisível ainda. Aí veio a nossa interpretação do texto. Então, aqui eu fui colocando as sugestões de respostas, né? Mas não tenha desânimo, assim, de ler o texto, acompanhar a leitura com a tia, isso é muito importante, tá? Então, que gênero textual é esse? Então, no próprio texto, lá no início, falou que é uma entrevista. Como ele está organizado? Olha, as entrevistas, elas são realizadas em formas de diálogo, né? Tem que ter um perguntando, um respondendo, né? Elas são, às vezes, em tópicos, né? Cada parte vai falar sobre um assunto, tem a introdução, tá? Mas aqui vamos deixar em forma de um diálogo aí. Para que serve esse texto? Então, ele serve para quê? Para informar sobre algo. Onde encontramos textos como esse? Em sites da internet, revistas e jornais. Onde essa entrevista foi publicada? Então, aqui eu coloquei o site, que tem aí no final do texto, né? Ou pode ser, né, no jornal, o Correio 24 Horas. Quem é o entrevistado? Então, é um cientista e um professor chamado Gustavo Cabral. Quem é o entrevistador? Eu coloquei que deve ser um repórter, você pode pôr que é um jornalista, do jornal Correio 24 Horas. Aqui é a sua opinião, porque o trabalho do cientista é importante, você que vai escrever aí, colocar a sua opinião. Aí veio aqui para a gente ler a frase, né, que ele falou lá no texto. Então, ele disse assim: eu não quero viver só para trabalhar e me preocupar se vou conseguir comprar minha comida. Aí pediu para a gente reescrever essa frase, substituindo o pronome eu pelo pronome nós e fazer a concordância necessária. Porque se eu falo eu estou falando de uma pessoa só, no singular, né? Quando a gente fala nós, é mais de uma pessoa, então nós vamos falar referindo-se ao plural, a mais de uma coisa, a mais de uma pessoa. Então, a frase que era: eu não quero viver só para trabalhar e me preocupar se vou conseguir comprar minha comida, ela vai ficar: nós não queremos viver só para trabalhar e nos preocupar se vamos conseguir comprar nossa comida. Então, aqui já falou servindo para todos, para vários, né? Então, isso aqui é muito importante você fazer e reescrever a frase. Aqui não tem como trocar só uma palavra e não. Então, tem que escrever tudo aqui, adequando para fazer a concordância necessária. Depois tem a outra frase: vendi as 2 bancas e me matriculei em uma escola particular com ensino melhor. É para reescrever a frase como se as ações ainda fossem ocorrer no futuro. Então, venderei as 2 bancas e me matricularei em uma escola particular com ensino melhor. Ok, então aqui está as nossas atividades de língua portuguesa, tá bom? Então agora, o que a tia vai pedir aí para vocês? De matemática, a nossa tarefa hoje é treino da tabuada. Tá bom? Para não falar assim, não deu tempo, a tarefa era grande, então a tia vai descrever aí, responder essa de língua portuguesa, e vocês vão treinar tabuada. Quem esteve presente na semana passada, a gente estudou bem a tabuada, a gente fez alguns campeonatos, né? A gente teve aí uns jogos, algumas coisas interessantes, para que vocês trabalhassem bem, treinassem bem a tabuada. Então, nós trabalhamos, né,
os alunos que foi, a maioria conseguiu a tabuada do 2 até a do 5. Não fala do 2 porque a do 1 é tranquilo, então a gente foi fazendo, treinando de uma por uma, realizando atividade, tanto escrita como oral, né? E deu para a tia ver, assim, que a maioria conseguiu mesmo, pegando aí como que funciona o estudo da tabuada. Então, para você que teve presente, você vai continuar, não podemos deixar de estar treinando novamente a do 2, 3, 4 e 5, e você pode passar para frente, porque quando você retornar para a escola, nós vamos continuar com a do 6, 7, as outras, tá? Você que não está participando presencialmente em nenhum momento, também vai estar aí treinando a tabuada, tá? Nós precisamos desse treino da tabuada, porque agora já começamos algumas atividades e vamos, né, intensificar aí de tabuada, de multiplicação, depois vem a divisão. E a criança que não aprende a tabuada direitinho, depois ela tem mais dificuldade para resolver a divisão, tá? Então, terminou a tarefinha de língua portuguesa, vai treinar a tabuada, tá? Você pode treinar ela reescrevendo, né? Fazendo lá tudo de novo, a tabuada do 2, depois a do 3, escrevendo em um papel de rascunho para treinar, para fixar. Pode ser você falando aí a tabuada, alguém perguntando e você respondendo. Então, quem estava na sala já pegou aí o jeito, né, as maneiras que temos para a gente ir aprendendo verdadeiramente a tabuada, tá? Então, conto aí com vocês, com o esforço de vocês, no sentido de fazer todas as nossas tarefinhas, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.